A gente vai ter que responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em mim e que há em você. E agora a gente vai entrar num ponto extremamente delicado a respeito dessa resposta. Como eu respondo a isso? De que forma eu respondo a essas coisas? Porque dar uma resposta parece ser fácil, mas não é fácil. Primeiro você tem que ter a resposta certa. Essa resposta certa tem que ser verdadeira. Aí se tu dissesse isso, poxa, se eu já fizer isso, já é meio caminho andado. Não, não é nem meio caminho andado. Você dá um salto bem gigantesco, mas isso não é meio caminho andado. Por quê? Porque a Escritura diz que não basta a gente falar somente a verdade. É? Isso é pergunta, e não é retórica. A gente tem de falar o quê? A mentira? Sim ou não? Temos que falar mas eu tenho que falar a verdade em amor. Eu não posso somente falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade em amor. Então, se eu não consigo falar a verdade em amor, eu tenho que me segurar e não falar essa verdade. Por quê? Porque às vezes eu posso falar a verdade só para machucar você. Eu não quero fazer com que você cresça na vida. Eu não quero fazer com que você seja edificado. Eu não quero fazer com que você se arrependa. Eu quero que você apenas sinta culpa, medo, raiva, vingança, qualquer outro tipo de sentimento, menos o sentimento que Cristo traz para nossas vidas quando a gente falamos a verdade. Exortação, consolação e edificação, porque é para isso que serve a profecia. Exortar, consolar e edificar. Se não vier dessa forma, cale-se. Por isso o apóstolo Pedro ele diz exatamente: todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. E qual é a esperança? De que forma eu vou fazer isso? Aí ele diz no verso de número 16: fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Ele dá a razão pela qual a gente vai falar essa verdade. Porque é fato que algumas pessoas vão perguntar a respeito por que a gente age do que a gente age. Algumas pessoas, e a igreja não deve responder dessa forma, com raiva, com ódio, com vingança, com sentimento de superioridade. Não, é com mansidão e temor. E com boa consciência, porque quando eu falar dessa forma, eu mesmo não posso vir a me sentir culpado da forma como eu falei. Fechando isso, por que eu estou usando esses dois textos aqui? Porque a gente vai entrar no caso mais sério da igreja, a forma de disciplinar o irmão. A forma como a gente trata as disciplinas dentro da igreja. E o fato de se tratar com disciplina na igreja, ela diz muito a respeito do evangelho, a respeito do coração das pessoas, a respeito do coração dessa igreja. Se uma igreja ela não disciplina, é uma igreja que não é igreja mais. Se uma igreja não sabe disciplinar ou não disciplina, ela deixou de ser igreja. Porque se eu não disciplino, significa dizer que tudo é válido na igreja. E para Deus tudo é válido? Não é válido. Então a disciplina serve exatamente para dar freio e dizer assim mesmo: aqui é a verdade, você atravessou, traspassou, você precisa ser disciplinado para te voltar de novo ao lugar onde realmente todos estão, dentro da linha do evangelho. E é pensando nessas coisas que a gente vai tratar. Eu tratei primeiro no domingo passado sobre disciplina. E o texto que a gente ficou, Josafá, a Ju mandou o cabo para ti? Me dá aí, por favor.
No texto que a gente vai trabalhar, que é em Mateus capítulo de número 18, a igreja vai perguntar exatamente isso: quem disciplina quem? E essa foi a primeira parte que eu trabalhei com vocês. Mateus capítulo 18, verso 20, de 18 a 20, diz assim. Queria que a igreja pudesse ler Mateus 18, 18 a 20, está aqui no slide. Está no projetor, dá para ver? Está ruim? Está ruim, né? Dá? Então tá bom. Pode ir. Em verdade vos digo... Então eu usei exatamente esse texto. Tudo que ligares na terra é um texto bem conhecido da igreja brasileira, talvez mundial, eu não sei. Conheço aqui só a parte ocidental. Mas é um texto extremamente conhecido. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra terá sido desligado nos céus. E a pergunta que eu fiz domingo passado foi: o que é esse tudo? Se eu concordar com o Josi a respeito de ter um carro novo, 0 quilômetro, uma McLaren, sei lá, um Camaro, terei esse carro? Mas não é tudo, Júcio. É para responder. Aí é que está o detalhe, exatamente, que a gente tem que trabalhar nas nossas vidas. Porque nem todos os textos que se dizem tudo é tudo. Jesus, uma certa vez, ele falou: tudo que pedis em meu nome ao Pai, em meu nome eu vos concederei, darei para vocês. Tudo que tu pedires, Iara, no nome de Cristo, não precisa nem ter 2 nem 3, no nome de Cristo, ao Pai, Ele vai te conceder. O que é que tu vai pedir hoje agora? Tudo é tudo, não é tudo? Tudo é tudo. Sobrou alguma coisa? Tudo em algo? Olha os irmãos aí, fale. Tudo segundo o padrão da palavra de Deus. Porque nem tudo que a gente ouve num texto da Sagrada Escritura em um único ponto significa tudo, tudo. Porque a Escritura ela nunca pode se contradizer. Por que ela não pode se contradizer? Porque ela só tem um autor. E esse autor não erra, que é o Espírito. O Espírito inspirou Jesus a falar todas as palavras. A Bíblia declara bem precisamente: aquele que quiser aprender, a doutrina não é minha, é do meu Pai. Eu só falo aquilo que eu ouço. Ou seja, o Espírito falava para ele como eu, como você. O problema é que eu e você não é Cristo, não é perfeito. Então a gente pensa que Deus está falando, mas Deus não está mais falando. É a gente mesmo, o nosso próprio coração. Mas Cristo não tinha erro, era 100%. Então quando o João ele vai chegar na primeira epístola dele, capítulo de número 5, ele vai falar exatamente isso. Sabemos que tudo que pedimos ao Pai, Ele nos dará. Porque pedimos segundo a sua vontade, como o irmão Jair falou, o presbítero Jair falou. Ou seja, tudo que Jesus falou para os discípulos não é tudo, tudo. Porque se fosse tudo, era tudo. João não poderia contradizer a palavra de Deus. E se João contradiz, a palavra já não é mais verdadeira. Então, qual é a parte que a gente vai acreditar na palavra que é verdadeira e na outra palavra que não é verdadeira? A Escritura não se contradiz. E se ela não se contradiz, esse tudo aqui está inserido única e exclusivamente na vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Exatamente isso. A mesma coisa acontece já nesse texto de capítulo 18. Esse tudo, quando a igreja se reúne, não é bem a igreja se reúne, porque o início dela não é com a igreja. 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei para ele. Não começa por aí, começa se algum dentre os irmãos for até ele.
E aí é interessante, porque ele vai falar exatamente sobre a forma como disciplina, e a disciplina começa entre um irmão e outro. Eu vi, não, tira o meu título, a minha função de pastor, e eu fosse apenas um irmão. Eu conheço a Yara, eu vejo a Yara tomando uma decisão errada, o que eu vou fazer? Eu não vou chamar o Augusto, eu não vou chamar a Nayana, não vou chamar a Nayana para conversar com ela, não vou fazer isso. Eu vou ter de ir até a irmã Yara e falar com ela algum erro, que ela está assim, assim, assim. E ela é assim, assim, assim. Se ela não me ouve, aí eu vou ter que chamar a irmã Nayana, o Josi, a Adne, para a gente conversar com ela. Não, olha, vocês são bem amigos dela, a gente vai chegar junto para ela entender que nós queremos o bem dela. Esse tudo que fala nas Escrituras Sagradas, nessa parte desse versículo, é todo tipo de pecado que eu cometo contra o meu irmão. Não é um pecado que eu cometo contra Deus, ainda que todos os pecados sejam contra Deus, mas todo pecado que eu cometo entre nós, como igreja. Cometo contra o Augusto comete contra mim, eu cometo contra toda a igreja. Todos esses pecados, é disso que se trata. Porque, como o próprio apóstolo João diz, há pecados que são para a morte. Para esses, você não deve o quê? Orar. Há pecados que é para a morte, para esses você não ora. Mas há pecados que não é para a morte. Por quê? Porque é para disciplina, para correção, que não blasfemaram contra o Espírito Santo, que não blasfemaram o sangue da aliança. Aqueles que são para a morte são aqueles que não têm perdão. Cai exatamente isso. Aquele que não tem perdão, você vai orar por aquilo que não tem perdão? Não tem chance. Você pode orar, mas você nunca vai ser ouvido por Deus, porque não tem perdão. Mas para todo aquele que pecou contra outro, todos os pecados que a gente comete contra qualquer ser humano, sempre vai haver perdão. Não importa quão horrível foi aquele pecado. E tem pecados extremamente terríveis. A gente tem que aprender a disciplinar, e a disciplina ser muito séria, severa, irmão. Senão as coisas não andam. Não andam. Então o tudo aqui, como Tiago ele vai dizer, você pede e não recebe porque pede mal. Então não é tudo. Não é tudo que Deus vai te dar, porque às vezes a gente pede e pede aquilo que não é do agrado de Deus, e Deus não vai te dar. Então, dito isso, a gente vê no próprio texto, de todo o contexto de Mateus capítulo 18, que a gente trabalhou, a primeira coisa, queria que você olhasse lá, Mateus capítulo número 18. Os 3 primeiros versos, eu vou ter só 15 minutos mais aí, depois vou estar pedindo. Vocês vão cantar de novo, né? Vai cantar de novo, né? Então, aí, não dá para avançar muito. Nos 3 primeiros versos, a Bíblia é clara exatamente como ele vai desferir esse tudo como prática de pecado. Então, a primeira coisa que Jesus vai fazer nesse capítulo de número 18 é que ele pagou o templo, no capítulo de número 17, ele pagou o tributo, estabelecendo exatamente que ele era o filho do rei e não deveria pagar o tributo, mas ele pagou. Quando ele até diz para Pedro, vai, joga a tua vara no mar, pesca, e o primeiro peixe que pegares, tira da boca dele 2 dracmas e paga o teu imposto e o meu. E então ele diz no verso 1, naquela hora aproximaram os seus discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Ele já tinha uma ideia clara que o reino tinha chegado. Eles já tinham clara a ideia de que alguma coisa muito grande estava ali. E a pergunta deles era, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus ele responde da seguinte forma, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converteis e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A resposta de Jesus não foi quem era o maior. A pergunta é, aquele que se tornar como uma criança. Se vocês não se converterem e não vos tornarem como uma criança, de modo algum entrareis. Não é a ideia de que você é o maior no reino. Quando a gente entra no reino, a gente não vai se preocupar se a gente é grande ou não. A gente quer entrar. A gente quer ser salvo. E é isso que Jesus ele traz.
Lembra do episódio quando Jesus enviou os 70? E quando eles voltaram, ele disse: Senhor, até os demônios nos submetem. No teu nome a gente mandava o demônio, vaza daqui. Ele, embora. Paralítico, coxo, tudinho, não tinha problema. Ele disse: não te alegra porque os demônios se submetem, porque eu vi Satanás rasgando os céus, caindo. Alegrai-vos porque tem o nome de vocês escrito no livro da vida. Vocês entraram no reino. Se alegra porque vocês entraram, não porque vocês têm poder para fazer isso ou aquilo outro. Se alegra por estar no reino. Então a resposta primeira é exatamente isso. Quando a gente entra no reino, a gente não entra no reino com a esperança ou com a expectativa de a gente ser grande nesse reino. Não é grandeza que o reino te propõe. O reino vai te dar muita grandeza, porque as bênçãos maravilhosas que Deus nos dá é extremamente grandiosas. Viver diante de Deus é imensurável isso. Mas essa não é a minha expectativa, nem é a sua ambição. Se tornar grande no reino. Não, mas Abraão, tem que se tornar grande, Abraão. Mas sob que perspectiva? Sobre que padrão você quer se tornar grande? Porque desde pequeno a gente nasce, não sei vocês, eu nasci dessa forma. Não, esse menino tem que ser engenheiro. Não, esse menino tem que ser advogado, ou tem que ser médico. Por que eles querem essas três profissões? Porque vai ser grande nesse mundo. Não, ele tem que ser oficial, ele tem que ser militar das Forças Armadas. Meu pai dizia, porque ele já foi dar a força, ele queria que a gente fosse porque fosse militar. Ninguém conseguiu ser. Por que quer ser assim? Eu falo da minha experiência. Porque as pessoas incutem na nossa cabeça desde pequeno que a gente tem que ser grande. Porque se a gente não for grande, a gente vai ser pequeno. Se a gente é pequeno, as pessoas vão pisar na gente. Isso é uma perspectiva mundana. Mundana. Uma perspectiva que não tem princípio bíblico. Que não honra a vontade de Deus. Que não busca a vontade de Deus para os seus filhos. Porque vocês crescem exatamente com uma perspectiva. Se os pais os derem. E qual é a perspectiva? Estou criando filhos para Deus. Para que ele conheça a vontade de Deus e caminhe nessa vontade. Para que ele se cumpra a vontade de Deus nessa criança. E para que essa vontade de Deus se cumpra nessa criança, ela tem que entender quem é Deus. Ela tem que buscar quem é Deus. Senão a gente vai correr a mesma coisa que esse mundo corre. Seremos ateus praticantes, mas não confessantes. A gente diz que crê em Deus, mas não busca a sua vontade. Não quer saber sua vontade. Se a gente não quer saber sua vontade, a gente é um ateu praticante e não confessante. A gente não confessa que Deus não existe, mas age como se Ele não existisse. Então, dentro dessa perspectiva, Jesus ele disse: vocês vão ter que se tornar como uma criança. Vocês não vão virar uma criança. Vocês têm que se tornar como uma criança. Ser simples, ser humilde, não buscar essas coisas, ser totalmente dependente de Deus. E então, ele começa a construir essa primeira possibilidade. Porque nosso maior desejo é o quê? Seguir a Cristo. Essa é a primeira coisa do reino. Você entra e segue Cristo. Porque se você não entrou no reino, você não consegue seguir o Cristo. E se você seguir o Cristo, você vai seguir outro Cristo que não é o Cristo verdadeiro. E então, a gente tem essas palavras: eu faço isso por amor. Onde está esse amor? O amor é sacrificial. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com o pecado, muito pelo contrário, ele se envergonha, ele se entristece. Isso não é amor. E então, Jesus ele vai começar a fazer um paralelo muito grande, um contraste entre superioridade e humildade. E aí são os pecados que serão listados nesse capítulo, são pecados exatamente que a gente está cometendo, e principalmente os líderes da igreja cometem contra o seu povo. E aqui é específico exatamente para os líderes. Ah, mas Abraão, eu não sou líder. Tu vai ser, amado. Porque à medida que a gente vai crescendo na casa de Deus, mais entendimento Deus vai nos dar e mais capacidade a gente tem de resolver problemas e demandas entre nós mesmos.
antes mesmo que a gente chame qualquer outro tipo de pastor ou um presbítero para nos ajudar em determinada situação. Porque essa é a ideia. Aconselhai-vos mutuamente, orai-vos uns com os outros, admoestai uns aos outros, edificai uns aos outros, orai uns pelos outros. Tudo isso é o pastor? Essas recomendações é para o pastor? Ou é para a igreja? É para os irmãos. A comunhão dos irmãos exige isso. Exige que se consolem um ao outro, se admoestem uns aos outros, se exortem uns aos outros. É a gente com a gente, amados. Nos casos difíceis que a gente não consegue lidar, aí a gente traz para a liderança. Para que a liderança nos ajude a resolver um determinado tipo de situação, um determinado tipo de conflito. Mas no normal, a igreja ela tem que lidar com seus próprios pecados, uns com os outros. Porque é bem provável, hoje eu tenho uma intimidade maior com o Josse. Mas será que eu tenho com a irmã Domingas? Será que eu tenho? Com certeza não. Mas compara a minha relação com a Domingas e a Domingas com a irmã Leza. Irmã Domingas, está me ouvindo direitinho? Quem a senhora confia mais? Na irmã Leza ou em mim? Hein? O que a senhora acha? Hein? Me diga. O que a senhora acha? Não, fala a verdade, irmã. A gente é da verdade. Amanhã eu disciplino a senhora. Ó. Mas é lógico. Esse é o ponto. Se houver algum tipo de situação complicada na sua vida, com quem a senhora vai conversar? Primeiramente é com ela. Eu não tenho dúvida e nem tenho ciúme, graças a Deus. Perdoe ela, viu? E assim é com qualquer um de nós, amados. Mas se ela não tiver ninguém na igreja, ela morre nos seus pecados. Porque ninguém na igreja é capaz de lidar com os seus próprios pecados. Ninguém. Ninguém na igreja é capaz de lidar com os seus próprios pecados sozinho. Ninguém. É por isso que ele diz, é melhor serem dois do que um. Não dá, amados. Ah, Abraão, mas eu lido com o meu pecado. Deixa tu passar por uma situação difícil, tu vai ver só o que é. Aí tu vai saber qual é na pele de tu ter um parceiro de oração. Na pele de ter um irmão de confiança. É por isso que a gente tem que trabalhar com a disciplina, é muito forte na igreja. Não é para a gente se tornar perfeito, não é a ideia essa, é para que a gente mostre que nós somos fracos, somos frágeis. E a gente precisa do quê? Do apoio de um com o outro, porque às vezes o nosso entendimento é errado nas Escrituras. Às vezes a gente quer olhar para as Escrituras e quer conformar ela ao nosso pensamento como esse pastor. Sabe a primeira fala dele que ele me disse? Tu me ouvirias? Ele é de Belém, né? Então tem que ouvirias. Tu me ouvirias mesmo? Porque pastor não tem amigo de pastor. O pastor não tem ninguém para conversar com o outro. A gente vive tudo sozinho. Eu disse, irmão, a gente é irmão. Antes de ser pastor, a gente é irmão. A gente é irmão. Tu me ouve mesmo, irmão? Antes dele contar a bomba. Não ouço. Ah, irmão Jair. Não entendi. Fale de novo.
E o que diz? Não, diga logo, que a gente já está acabando, já deve 10 horas, que vergonha. E nem o poder de Deus. Errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Exato. E não a nossa vontade. Dentro dessa perspectiva, eu nem entrei no texto que eu terminei lá no domingo, ainda nem entrei, estou no mesmo texto. Só para a gente encerrar, para que eu não volte de novo nesse texto. Então, a primeira coisa é, a gente não busca exaltação no reino. A gente busca entrar no reino. A segunda coisa é maior versus o menor. O maior é o que serve a todos. Quanto mais pessoas você servir, maior você será no reino de Deus. Se você quer ser grande no reino, então vai servindo todo mundo. Do menor ao maior. Do mais rico ao mais pobre, miserável. Se coloque seu coração para servir, porque se você servir todo mundo, todos quantos Deus te der a oportunidade para servir, nos céus, Deus está dizendo, esse é um dos meus maiores que eu tenho na terra. Esses são dos meus grandes. O mundo pode dizer, e às vezes a igreja, esse é um irmãozinho, gosta dele, é legalzinho e tal. Mas o reino, o rei desse reino, será grande no reino dos céus. E na terceira é hierarquia versus mordomia. Quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. Essa ideia de criança ser recebida no nome de Cristo, tem estudiosos que andam pela linha literal. É como eu receber a Joana, que não fosse minha filha, dentro da igreja, como a Liliane recebendo qualquer criança na escola dominical, ou qualquer um de vocês recebendo. Mas existe uma outra linha aí que eu caminho mais por essa, uma linha exatamente figurada a respeito de receber uma criança. Receber uma criança é receber alguém que recebeu o Evangelho e nasceu de novo. E se nasceu de novo, ele é uma criança. E sendo uma criança, eu estou sobre ele, eu sou superior a ele. No sentido que eu que vou ensinar essa criança a ter os seus primeiros passos no reino. E quando eu sou essa pessoa que vou ensinar essa criança a ter os seus primeiros passos, eu tenho uma responsabilidade enorme sobre essa criança, porque ela vai me ver como referência de uma vida que caminha com Deus. E se essa referência for muito errada, eu vou escandalizar esse pequeno. E é isso que ele diz, receber uma criança em meu nome. Jesus estabelece uma relação, duas coisas, de filiação e autoridade. Receber uma criança significa que eu vou se tornar o quê? Pai dessa criança. E ao receber essa criança, eu também me torno professor dessa criança. Por isso é filiação e autoridade. Relação pai e filho, professor e aluno. Receber em meu nome, não é no nome de nenhum outro, é no nome de Cristo. Ou seja, o que eu fizer é como se Cristo estivesse fazendo por essa criança. Ou seja, se eu fizer de maneira errada, não sou eu que sou o errado. É Cristo que é o errado. Em um retiro de missionários que eu fui, para treinamento de missionários, havia alguns filhos de missionários. Havia uns filhos de pastores. E aí começaram a falar, eu disse, eu detesto meu pai. Meu pai é uma coisa na igreja, em casa é outra. Isso é uma história comum, irmão, dentro de ministérios pastorais, de lideranças eclesiásticas. Isso é uma tristeza, porque se o filho é assim, ele era revoltado contra o pai. Era o cavalo do diabo, como se dizia na minha terra. Não sei se aqui vocês dizem esse negócio. Ele ficava louco por causa da vida familiar que ele tinha. E o pai dele era um grande líder da igreja. Não sei nem por onde está esse menino. Mas esse é um problema sério. E aí ele estava colocando a culpa em quem? Em Deus. E é assim que vai surgindo. Eu vou parar por aqui, não adianta mesmo avançar. Tá bom? Vamos fazer uma oração?
Na próxima semana a gente volta de novo já nesse ponto. Hierarquia versus mordomia, a gente explica um pouco mais a respeito disso. E aí, disso é que vai se... A forma hierárquica que tem na igreja pode ferir extremamente os irmãos. E agora a gente tratar com os pecados da liderança sobre a igreja. Vamos orar. Já que aí ela se colocou de pé, vamos orar. Vamos se colocar de pé. Soberano Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Senhor amado, por mais uma palavra tua de exortação a respeito de como a gente deve proceder na tua casa. E a tua casa é uma casa santa, Senhor, baseada nos teus mandamentos, e é por eles que nós devemos nos seguir, nos moldar, Senhor, e ajudar nossos irmãos a também caminharem nessa mesma forma, nesse mesmo sentido. Algumas vezes é muito difícil, Senhor, a gente tratar, porque a gente não usa as palavras corretas. Porque o nosso coração, às vezes, já fica irado, Senhor, com um determinado tipo de notícia, com um determinado tipo de pecado. Isso afeta a nossa forma, como a gente vai tratar o nosso irmão. Mas nos dá graça, nos dá sabedoria, para que, seja a gente o ofensor, ou seja o ofendido, a gente já possa ouvir a tua voz e nos dirigir conforme tu desejas. Porque a tua palavra diz, Senhor amado, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E achareis descanso para vós. Sabe por quê? Porque aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. É esse mesmo coração manso e humilde, Senhor, que tu pedes que nós possamos tratar uns com os outros, nos relacionar uns com os outros, para que todos nós sejamos edificados para a tua glória e para o teu louvor. Oramos e te agradecemos. Amém. Grupo de louvor?